Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Eu quero compartilhar um vídeo aqui que está no canal aqui no YouTube. Eu não consegui o áudio, então eu vou usar o áudio do vídeo do canal dessa pessoa, tá? É sobre a Nathalie. É sobre uma luta que uma irmã passou ouvindo os conselhos dela. Depois eu vou explicar o que aconteceu com essa irmã sem que ela saiba, tá? Vamos lá, vamos ouvir o relato dela. O vídeo vai ficar longo porque o relato dela é longo, mas eu vou fazer o que, né? Tem que ver. Se puder cortar alguma parte, eu corto. Se não puder, a gente vai direto. Canal de uma missionária, né? Chamada Nathalie, do canal Santidade ao Senhor. Então eu fui olhando alguns vídeos, inclusive alguns vídeos de ensino dela, eu gostei muito, né? Foram vídeos que me edificaram. Ela tinha um vídeo bom mesmo. Como revestir as armaduras de Deus, né? Como se revestir das armaduras de Deus, acerca né? Acerca de muitos assuntos que realmente ela pregava dentro da palavra. Porém, teve alguns vídeos que eu fui olhando, observando, né? A qual ela fala sobre o cabelo dela, né? A qual a mesma falou que Deus falou que não era para ela tirar nem as pontas mais do cabelo dela, que através do cabelo dela Deus iria que Deus tinha ungido o cabelo dela, né? Que o cabelo dela iria expulsar demônios de pessoas, né? E que pessoas iriam ser curadas através do cabelo dela, só de pegar no cabelo dela. Então aquilo foi me chamando a atenção, né? E ali eu lembro que essa missionária, ela tinha muitas experiências, né? De céu e inferno, e todas elas eu fui vendo. Porém, ela começou a abrir também lives, né? Era uma pessoa que ela dava muita atenção aos inscritos. E essa missionária, ela abriu uma live, né? Eu me recordo até hoje, a qual ela o nome da live era Tirando Dúvidas, né? Acerca da doutrina para mulheres. Então, essa missionária, ela começou ali a abrir lives, né? A dar conselho a mulheres. E ela estava dando alguns conselhos, né? Algumas pessoas fizeram perguntas como: missionária, posso depilar? Missionária, isso, aquilo? Aí ela entrou, né, e foi respondendo ali. Depois ela fez um vídeo específico e no canal Depilação é Pecado? Está no tema do vídeo. Aí eu entrei nesse vídeo e ela falou, né, que segundo ela leu um versículo lá, né, onde fala em Eclesiastes, não sei se é Eclesiastes 4, não me recordo. Eu sei que foi o livro de Eclesiastes, onde fala que nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado, alguma coisa assim, né? E tudo que Deus fez durará eternamente. Então, ela pegou esse versículo dizendo que Deus tinha dado para ela, né? Que Deus tinha falado com ela, depilação, que ele não se agradava, né? De depilação. E ela falou que o pelo das pernas era pecado depilar, as partes íntimas era pecado, né? E nesse vídeo eu percebi uma certa contradição, a qual ela falou assim: então, irmãs, mas o Senhor, ele fala, né, ele falou para mim que depilar as pernas é pecado, que ele não se agrada, parte íntima também, e sobre as axilas, pelo que o Senhor falou comigo, segundo ela falando, né, as axilas, segundo o que o Senhor falou comigo, não raspe, tá? Apara. E ali ela começou a falar, dando essa doutrina, e ali começou a perturbação na minha mente, né? Aí ali eu já comecei a pegar esse jugo e colocar em cima de mim. Aí eu entrei em contato, né? Vi ali o contato dela, entrei em contato, fiz umas perguntas, né? No WhatsApp, porém ela não era de responder muito no WhatsApp, porque chegou um tempo que ela falou que Deus não se agradava do WhatsApp e baixou o Telegram. E ali ela falou assim: mãe, vou abrir uma live específica, acompanha. Aí eu fui e acompanhei. Nessa live, tanto eu quanto outras irmãs, né, começamos a entrar em perguntas falando acerca de roupas, e ela começou a falar
que Deus não se agradava, né, das irmãs que tinha, que era para pegar todo tipo de sandália de salto, poderia ser de 1 centímetro, era para pegar e jogar fora, né? E ela começou também a falar que as irmãs que tivessem secador e chapinha pegassem e jogassem fora. E ali eu entrei numa pergunta e perguntei a ela, né? Fui no privado e perguntei: ô irmã, eu tenho aqui uma sandália, né, que meu esposo comprou pra gente se casar, né? Porque até então eu e meu esposo a gente só morava junto, né? Isso em 2018. E aí nós conversamos, né? E graças a Deus a gente decidimos casar mesmo no cartório, né? Nós já éramos casados, mas a gente só decidimos ali assinar os papéis, né? E ela começou a falar, ela falou: olha, minha irmã, você tem que estar preparada. Porque pode ser no seu casamento, no cartório, pode ser o que for. A irmã tem que ir de sapatilha ou tem que ir de rasteirinha. Eu tava com a sandália do casamento e eu, quando fui casar, eu casei, né? Com essa sandália que meu esposo tinha comprado. Né? Muito bonita, por sinal, nada exagerado. A sandália tinha uns 4 centímetros de altura. E ali ela falou que eu jogasse fora, né? Eu cuidava muito do meu cabelo, usava maquiagem, porém tudo fraquinha, né? Tudo com ordem e decência. Ela falou que era pra mim pegar secador e chapinha e jogar fora. Que Deus não se agradava, que eu iria para o inferno. Então eu comecei a assistir os vídeos dessa mulher. Né? Ela falou que era pra mim pegar baby doll, camisola, tudo que fosse vulgar, tudo que fosse acima do joelho, tudo que não fosse conveniente a uma serva de Deus, né? Perfume caro, joguei fora. Peguei 4 sandálias de salto alto que eu tinha, gente. Salto, porém salto baixinhos, irmã Kátia. De 3, 4 centímetros no mínimo, joguei fora. Nem doar eu doei, porque ela falou que não era pra doar, porque o que não servia pra mim não servia para os outros. Peguei flores artificiais que me feita a casa, joguei fora, né? Peguei roupas minhas, né, roupas de eu usar dentro de casa. Joguei fora. Tá vendo? Peguei baby doll, camisolas, né, peças íntimas, joguei tudo fora. Meu esposo começou a observar e parou de ir para a igreja comigo. Tá vendo? Né? E aí começou a minha luta depois que eu comecei a assistir os vídeos dessa mulher. A luta começou a vir pra minha vida, daí começou o inferno na minha vida. Comecei a ver demônio em tudo. Comecei a dormir de noite, comecei a sonhar com demônios. Tá vendo? Né? Comecei a sonhar que eu estava indo para o inferno. Né? Realmente eu tive uma experiência, né, que eu não vou dizer que foi Deus que me deu, mas eu creio que por tanta coisa que eu botei na minha cabeça, claro, né, a minha mente projetou aquilo e eu fui no inferno, né, na minha mente, né, se é que a irmã me entende. E ali eu lembro que eu tava fui dormir quando pensei, eu caí num buraco, fui descendo. Então aquilo dali pra mim era uma experiência que Deus tinha me dado, de que aquela missionária, tudo que ela falava vinha da parte dele, né? E ali começou a perturbação na minha mente. Comecei a pegar tudo e jogar fora. Peguei camisa de caveira do meu esposo e joguei fora, né? E meu esposo foi ali dando falta das coisas e eu escondendo dele. E meu esposo perguntou assim: minha filha, cadê o secador e a chapinha que eu te dei? Falei: joguei fora porque Deus falou que não me quer mais com esse tipo de coisa que é da pomba gira. Comecei a falar isso pro meu esposo. Nem falei que foi essa missionária que tinha falado isso pra mim. Comecei a falar que foi Deus que falou. Você tá vendo aí? Tá vendo? Eles não falam que foi, como é que chama? A pessoa. Que Deus estava falando comigo, quando na verdade não era Deus. Peguei a alicate de unha, joguei fora. Brincadeira? Parei de limpar minhas unhas, comecei a pegar prestobarba e jogar fora. Comecei a ficar com o sovaco peludo. Comecei a ficar com as partes íntimas, a irmã já imagina, né? Não precisa entrar em detalhes. E as minhas pernas com aquele fio de cabelo, de pelo, parecendo um caranguejo. Tá vendo? Né? Comecei ali a ficar com a minha autoestima baixíssima. Eu falava alguma coisa: Jamile, você não é assim. Jamile, você tá diferente. O que aconteceu? Quando você aceitou a Jesus, você tá indo pra igreja, você era uma inspiração. Tá vendo? Né? A gente ia por você, né? A gente via que você tava bem ali, né? E agora você tá nesse grau de que é isso, minha filha? O que tá acontecendo com você? Eu falei assim: o Espírito Santo de Deus me falou que eu tenho que ser diferente. E tudo aquilo que eu usava era do Satanás, eu não vou usar mais. Pronto. Começou a perturbação na mente. Quando eu ia tomar banho, que eu pensava em querer tirar os pelos, já vinha na mente: se você tirar, você vai pro inferno. Ah, certo. Peguei meus pijamas também e comecei a jogar fora. Eu tenho um problema de coluna. Eu tenho um problema. Então sempre que... Aqui em São Paulo é muito frio. Então sempre quando vinha o frio, né, eu usava um pijama bem quentinho pra dormir, né? Porque ali me aquecia. Então assim, esquentava, né, meu corpo. E parava de doer os meus ossos. Fui perguntei a ela: missionária, eu durmo de pijama, é pecado? Ela falou: irmã, se a irmã tá dormindo de pijama, é melhor a irmã parar de usar agora, porque senão a irmã vai pro inferno. Brincadeira? E tudo ela atribuía a Satanás, a pombagira, que Deus não se agradava. Aí eu falei: irmã, mas eu tenho problema nos ossos. Ela falou assim: já que a irmã tem problema nos ossos, a calça do pijama, né? E colocar uma saia por cima pra que cubra a calça. Tá vendo? Ou seja, pra mim dormir, pra ficar bem diante de Deus, pra dormir em santidade, segundo ela, né? Eu tinha que dormir com uma calça por baixo e uma saia por cima da calça, pra que se Jesus voltasse, eu não ficasse. Não aguento isso não. Né? Porque segundo ela, a mulher que usa calça, Deus vê a pessoa nua. Ela começou, né, me dar esses conselhos. Aí eu peguei tudo que eu tinha, irmã, imagina, joguei fora.
Ela falou que piranha, presilha de cabelo, no mundo espiritual, tanto ela quanto o Juju Batom falou que, segundo o espírito, era dente de demônio. Um monte de coisa boa no lixo, fui jogando um monte de coisa boa no lixo, né? Depois do meu casamento, peguei a minha sandália de salto de 4 centímetros que meu esposo comprou, linda, Tá vendo? e doei pra uma irmã, porque eu falei pra ela que Deus tinha tocado no meu coração pra doar, porque Deus não me queria mais com nenhum tipo de salto alto, ainda que fosse baixinho. Tá vendo? Sendo que não era Deus, né? Mas eu tava com a mente cauterizada. O que aconteceu? Eu peguei o meu vestido do casamento, né? Um vestido lindo que dava pra mim sair com meu esposo e vendi. Meu esposo pagou 180, 200 reais no vestido, né? E eu peguei o vestido e vendi por 70 reais, certo? Peguei tudo que eu tinha, cortei. Aí essa missionária Nathalie, né? Ela falou em uma live sobre peças íntimas das irmãs. Ela entrou dizendo, né? Que Deus não se agradava também, que as servas deles, que Deus tinha revelado que Deus não se agradava, que as servas deles usassem sutiã de bojo, certo? E que Deus também não se agradava das irmãs, ainda que fossem casadas, usassem calcinhas de renda. Que qualquer calcinha, por maior que fosse, mas que tivesse renda, que era para as irmãs jogar fora ou as irmãs tirar. Pronto. Entrou na minha mente que a pombagira estava no meu guarda-roupa. Brincadeira? O que eu fiz? Peguei minhas calcinhas de renda, cortei tudo, pronto. Fiquei com poucas calcinhas, poucas peças íntimas. Aí eu vi que eu não podia mais comprar, meu esposo não quis mais me dar dinheiro para comprar nada, porque tudo que ele comprava eu jogava fora. Eu peguei algumas poucas calcinhas que eu tinha e comecei a tirar as rendinhas com a tesoura. Irmã Cátia. Comecei a tirar as rendas com a tesoura. Meu Deus. Porque com medo de ir para o inferno. Aí, pronto. A irmã já imagina no grau que eu cheguei, né? Parei de hidratar meu cabelo. Parei de usar um creme específico para o meu cabelo. Pela capa dá pra ver. Comecei a usar só coque, só cocó. Comecei a usar roupa lá no pé. Comecei a parar de cuidar das minhas unhas. Né? Parei de cuidar do meu corpo. E toda vez que meu esposo chegava para deitar na cama, meu esposo nem me tocava mais. Né? Às vezes, quando ele encostava... Agora isso é doutrina de Deus? Isso é doutrina de Deus? O marido... Aí sabe o que é que os incautos, perturbados mentais, ainda dizem uma coisa dessa? Era o diabo usando ele. Porque você estava seguindo a doutrina. Era o diabo usando ele para destruir o casamento da pessoa. Em mim, ele já virava pro lado e eu percebia que era como se ele tivesse nojo de mim. Né? E ali eu comecei a falar pra ele que eu estava em santidade, né? E que entre ele e Jesus eu preferia Jesus. Ali eu entrei e falei com ela assim, missionária, meu esposo tá me rejeitando dentro de casa. Porque eu não tô me cuidando, não tô me depilando. Ela falou assim, irmã, isso daí é Satanás. Tá o vendo? diabo tá usando seu esposo Tá vendo? pra irmã abandonar a doutrina. Não saia da doutrina que Deus é contigo. Tá O inferno vendo? se levanta. Tá vendo? Ela falou, e outra coisa, deixa ele ir atrás de outra. Se ele for atrás de outra, irmã, ele vai se ver com Deus. Tá vendo? Tá? Porque a irmã é serva de Deus e Deus me falou, ela falou assim, o Senhor me revelou que as irmãs não podem agradar mais ao esposo do que a Deus. Foi isso que ela falou pra mim. E ali ela começou a dar conselho às irmãs na live. Inclusive tinha uma irmã que falou assim, irmã, eu tô no 2º casamento, né, tenho 2 filhos e eu não sei o que eu faço. Ela falou, irmã, você deve orar a Deus e deve abandonar o seu esposo, porque seu primeiro esposo tá vivo e você tá em casamento de adultério. Eu não aguento isso não. Eu já ouvi esse áudio 2 vezes. Como é que essa mulher dá um conselho dessa lá no 3º casamento, gente? Será possível que esse povo cego ainda fica alimentando esse tipo de gente? Ela no 3º casamento. Que quem desmascarou ela aqui foi os canais no YouTube. Ela no 3º casamento mandando a mulher abandonar o esposo. Essa irmã começou a chorar, falou que entrou em depressão, largou ela e começou a passar necessidade, né, com os 2 filhos, porque ela abandonou o esposo e ficou com 2 filhos para criar, né, e essa família foi destruída, muitas outras famílias que foi destruída, né. E aí eu sempre tinha oportunidade, irmã Cátia, de pregar na igreja que eu congregava na Assembleia de Deus. Aí, toda vez que eu pegava um microfone para levar uma palavra, eu queria falar de doutrina. Aí eu comecei a pegar todas as coisas, esses ensinos malignos que a missionária Nathalie dava, e comecei a pregar no púlpito da igreja, mandando direta para as irmãs. Tá vendo? Eu falei, minha irmã, se você tá na presença de Deus, você pinta a unha, você tá com o seu cabelo, você tá vaidoso, o seu lugar é o inferno. E comecei a falar isso. O pastor da igreja tomou a decisão de me deixar de banco, na unidade, porque ele falou, irmã, você tem que pregar a palavra e não vir aqui pregar a sua doutrina. Pregar coisa que não tá na palavra. Ali eu me rebeliei contra os pastores da igreja que eu congregava. Tá vendo? Por conta dessa missionária. Tá vendo? O pastor simplesmente, como homem de Deus, chamou ela e falou, minha irmã, você é pra pregar a palavra. Não é pra você ficar pregando isso aqui. Aí diz que o pastor tá sendo usado pelo diabo, como a da túnica falou um dia, né? Que os pastores se levantou contra ela das igrejas, porque ela queria ir pra cima da igreja e falar de túnica, e falar de arrebatamento de sonho. Aí o pastor da igreja chamou ela e aconselhou. Ela tem um vídeo que ela diz isso. Que os pastores se levantavam contra ela. Comecei a levantar a voz para o meu esposo dentro de casa. Comecei Claro, sim. às vezes quando ele vinha me procurar, eu tá na live da missionária, Tá né? vendo? Quando meu esposo vinha me procurar, eu tá orando. Era 24 horas com a Bíblia aberta, Tá vendo? 24 horas de joelho, praticamente, né? Porém, o que me chamava a atenção, irmã Cátia, era que quanto mais eu travava meu joelho e orava, as coisas não melhoravam, as coisas Quanto iam mais reza, pior. mais assombração As aparece. coisas travavam, né? As coisas travavam. E ali eu falei, missionária, eu tô buscando a Deus, mas as coisas estão ficando difíceis, eu não sei o que eu faço. Ela, irmã, continue que esse demônio vai cair por terra. Aí ela falou... Eu vou dar uma pausa aqui, irmãos. Eu quero falar um pouco do que aconteceu com essa irmã. Como eu já tenho falado
aqui no canal do YouTube e no canal do Telegram a respeito dessa missionária, dessa fake missionária. O Senhor revelou para mim que ela é satanista. Ela não era satanista quando começou. Ela era uma mulher crente. Eu conheci a Nathalie. Eu conheci ela através do YouTube. Ela me mandou mensagem no antigo canal que eu tinha do Telegram, do YouTube. Ela me mandou uma mensagem para conversar comigo e ela falou para mim que estava se separando do marido dela porque ela estava no segundo casamento e que Deus tinha falado com ela que ela estava em adultério e que ela precisava se separar do marido. Então ela precisava de um lugar para ficar. E ela conversou comigo e falou que estava pensando em vir para o Uruguai e perguntou para mim como que era viver aqui no Uruguai, como que era para achar emprego, como que eram os aluguéis, essas coisas, para me passar informação para ela, como que era, se ela podia ficar na minha casa temporariamente até ela arrumar um emprego, essas coisas, né? E depois dessa conversa, a gente começou a conversar mais vezes. Eu percebi, um momento, irmãos, só um minuto. Então, depois dessa conversa, a gente começou a conversar mais vezes. E eu percebi nas conversas que nós tínhamos que ela não era uma pessoa humilde. Não era uma pessoa humilde. E por causa disso, eu me aborreci com ela. E eu pedi para ela que ela não me mandasse mais mensagem. E aí isso foi... A gente começou a conversar, acho que em 2017. Ou foi 2018, não me lembro se foi 2017 ou 2018. E nós paramos de conversar por volta de 2019, 2020, eu não me lembro exatamente. Mas eu pedi para ela que não me mandasse mais mensagem, porque eu pensei que ela era uma pessoa mais humilde e ela não era. Então, o que acontece? Depois dessa situação, desse episódio, eu já estava com problema de saúde quando conversei com ela. Eu já estava sentindo os primeiros sintomas do câncer. E depois que a gente cortou a ligação, nós cortamos o contato, passou algum tempo, eu fui piorando, né? Eu fui piorando a respeito do câncer e fui ficando em estado grave. Aí foi aí que o Senhor, nesse estágio grave do câncer, foi aí que o Senhor falou para mim que eu estava sendo atacada por satanistas. Até então, eu não sabia o que tinha acontecido com a Nathalie. Então, depois que eu passei por algumas batalhas espirituais, o Senhor falou para mim que a Nathalie também passou por algumas batalhas espirituais, ela também estava sendo atacada por satanistas, e foi por causa disso que o primeiro casamento dela terminou. Ela estava sendo alvo de ataque de satanistas, ela também não sabia. E o que aconteceu? Ela não conseguiu passar nas provas, porque nesses ataques existem várias batalhas espirituais, e ela não conseguiu vencer essas batalhas. E o Senhor falou para mim que foi por causa de inveja, que os satanistas que amarraram a vida dela invocaram sobre ela um espírito de inveja. Ela se deixou levar por esse sentimento de inveja e pecou e não confessou. Daí então ela entrou para o satanismo, porque ela não conseguiu resistir, porque ela estava com pecados sem confessar. Então, quando começou as batalhas dela, durante a batalha espiritual que ela passou, ela foi convidada a entrar para o satanismo e foi ameaçada. Os satanistas ameaçaram matar a família dela todinha, se ela não entrasse para o satanismo. E ela entrou para o satanismo com medo. Ela ficou com medo e entrou para o satanismo. Então, o que acontece? Agora vamos partir para essa irmã que está contando um testemunho. A Nathalie entrou para o satanismo e começou a fazer
a fazer as magias dela, a buscar poder, buscar evoluir dentro do satanismo. Então, quando ela entrou pro satanismo, ela já tinha o canal no YouTube, inclusive o canal do YouTube dela, eu que ajudei ela a direcionar o canal, eu que ajudei ela na época que ela não era satanista, cheguei a ajudá-la com o canal do YouTube, me arrependi depois, mas até então eu não sabia que ela ia virar satanista e eu nem sabia que eu estava sendo atacada por satanistas. E o que acontece, né? Talvez, se ela ver esse vídeo, eu acredito que ela vai ver, ela vai dizer que é inveja, porque o canal dela tem muitos inscritos. Eu não tenho inveja do canal de ninguém, deixo claro, por muitos inscritos, porque quanto mais inscritos tiver no nosso canal, maior a nossa responsabilidade. Se eu falar alguma coisa aqui errada, a cobrança, quando Deus vier me cobrar, no dia do juízo, a minha cobrança vai ser maior pela quantidade de pessoas que tem no canal. Então, eu não tenho inveja de ninguém por causa de inscritos em canal do YouTube. Então, assim, o que aconteceu aqui é que a Nathalie começou... a Nathalie atacou a mente dessa menina. Eu passei pelo que essa menina está passando, com outros satanistas que atacaram a minha mente. Essa menina, a Nathalie, atacou a mente dela. E eu não estou dizendo aqui, gente, que a sã doutrina é errada. A sã doutrina, a doutrina de usos e costumes, ela é correta. Tem muita gente falando mal da doutrina de usos e costumes por causa desses maus testemunhos que essa Nathalie e outras, o Júlio César e outros falsos profetas, falsos pastores, falsos missionários vêm dando. Mas a doutrina de usos e costumes, ela é bíblica. Eu fiz um vídeo, tá aqui no canal. Ela é bíblica, tá? E o que acontece, né? O que aconteceu aqui é que a Nathalie, ela usou a doutrina de santidade do corpo, de usos e costumes, para oprimir essa moça. Então, ela começou a atacar a mente dessa moça, provavelmente em projeção astral, atacando a mente dessa moça para destruir o casamento dessa moça. No final, ela fala que o marido dela começa a beber. Então, quando essa moça entrou em contato com a Nathalie, começou a pedir instrução para a Nathalie, ela dá autoridade para a Nathalie intervir na vida espiritual dela. Então a Nathalie pode invocar espírito, a Nathalie pode amaldiçoar, porque ela deu autoridade para a Nathalie fazer isso no momento que ela foi buscar os conselhos e as orientações da Nathalie. Então a Nathalie é satanista, atacou sim o casamento dessa moça, atacou a mente dela, e ainda difamou a doutrina de usos e costumes. Eu vou colocar o restante do áudio pra gente ouvir. Falou pra mim entrar no propósito de jejum de 21 dias, né, pela minha vida espiritual. Que Deus iria entrar com a resposta, com a vitória, né. E ali, eu comecei a fazer propósito com Deus, porém minha vida não ia pra frente. E comecei a me sentir mais santa que as outras pessoas. Me afastei de todo mundo, me afastei dos meus parentes, comecei a tratar todo mundo mal, coisa que eu não fazia antes de conhecer essa mulher. Pois é, a Nathalie também, quando ela era pastora, ela tinha um sentimento de que ela era mais santa do que as outras pessoas. Eu não sei se tem algum espírito que faz isso, talvez o espírito da autossantidade. Então ela se achava mais santa. Quando eu conversava com ela, eu percebia isso, que ela se achava mais santa do que as outras pessoas. E ela achava também, ela chegou a falar pra mim que Deus tinha muitos ciúmes dela. Então, ela também se achava como se fosse mais querida por Deus do que as outras pessoas. Isso quando ela era pastora, quando ela não era satanista ainda. Antes de conhecer esse canal, né, dessa missionária Nathalie, e eu comecei a mudar com as pessoas, né. Não contente, essa missionária começou a falar também para as mães que Deus tinha mostrado a ela que as crianças também já era para estar na doutrina, né. Aí ela falou que era para as irmãs, né, não ficar mais colocando short nos seus filhos
né? E as crianças, meninas também, que não usassem calça, que Deus tinha mostrado pra ela que não era pra fazer isso, que era pra já ensinando a doutrina. Comecei a querer colocar meu filho pra jejuar, e tanto essa missionária quanto a tal da Thalia, né, a jovem que vivia sendo arrebatada em todos os cultos que eu ela nesse canal. Aí começou também um erro, porque a Thalia é uma serva de Deus. Isso o Senhor falou comigo. Por isso que eu tô falando. Por causa dessa missionária Nathalie, por causa dessa mulher, dessa Nathalie, por causa do Júlio César e por causa de outros pastores satanistas que fingem pregar a sã doutrina, a doutrina de Deus, muitas pessoas estão abandonando a sã doutrina por causa dos escândalos dessas pessoas. Isso é uma tática do inimigo para que as pessoas não guardem a doutrina de Deus. É uma tática do inimigo para que as pessoas não guardem a doutrina de Deus. Eu guardo essa doutrina. No caso do braço aqui que ela falou, para você ver, ela falou errado, que quando a Nathalie conversava comigo, ela depilava o braço com gilete. Ela falou para mim isso. Ela falou que depilar o braço podia. Agora aqui, já para essa moça, ela falou que a moça não podia se depilar. Então, para mim, o Senhor falou que a mulher pode se depilar a axila, desde que não arranque o pelo pela raiz. Então, a mulher pode sim depilar a axila, desde que não arranque o pelo pela raiz. A mulher pode sim aparar com uma tesoura os pelos das partes íntimas. A mulher pode sim, porque nós temos aqueles períodos por mês que quando os pelos estão muito grandes, dificulta a limpeza, dificulta a higiene. Então, a mulher pode sim aparar, não depilar, mas aparar para diminuir o tamanho, para facilitar a higiene da parte íntima. Tá? Todos os cultos dessa jovem, ela era arrebatada. Eu comecei a idolatrar ela, né? Tá vendo? Ela também tinha muitas experiências. E essa daí é que tem aqui no canal que disse que viu a casa de... Então você vê que essa moça que tá falando, se um dia ela me ouvir, ela não tinha muita estrutura espiritual. Ela começou a idolatrar a Thalia. A Thalia é uma serva de Deus. Mas ela começou a idolatrar a Thalia, como eu conheci uma outra pessoa também que idolatrava o ministério Edificar João Pessoa. Idolatrava o pessoal de lá. E provavelmente tinha mais gente que idolatrava. Isso não quer dizer que o ministério não era de Deus. O fato também da irmã, se ela caiu em pecado, a irmã Solange, eu não sei, mas estou dizendo o que falam na internet. Se ela caiu em pecado, isso também não quer dizer que o ministério não era de Deus, porque cair em pecado todos nós estamos sujeitos. Não quer dizer que o ministério não era de Deus. Quer dizer que simplesmente ela não vigiou e caiu no pecado. Simplesmente isso. Como acontece com muita gente, até gente que não é pastor, pessoas que não exercem nenhum ministério, também acontece de cair no pecado. Acontece, gente. Isso não quer dizer que a pessoa não era cristã. Davi Miranda lá no céu. Por exemplo, hoje a Nathalie é satanista, mas teve um tempo que ela era pastora. Não é porque hoje ela é satanista que eu vou dizer que ela sempre foi satanista. Não, quando eu a conheci, ela ainda era uma mulher de Deus. Ela tinha lá os defeitos dela, tinha, mas ela podia ter se consertado. Pelo fato dela não ter se consertado, que ela acabou caindo no laço do inimigo, virando satanista. Porque ela não resistiu à ameaça, não resistiu e acabou entrando pro satanismo. Por causa de pecado não confessado. Essa missionária Nathalie, ela começou a falar coisas que ela pegou do canal dessa missionária Solange, dessa Thalia, né? Do canal Edificar, João Pessoa. Ela começou a pegar coisas dali e começou a trazer pra ela. Isso é verdade. A Nathalie começou a pegar coisas do canal Edificar João Pessoa e colocar no canal dela. E até hoje tem lá os vídeos da irmã Thalia no canal da Nathalie. Isso também é uma forma de defamar a doutrina de usos e costumes. É uma forma... O mau testemunho da Nathalie
entre aspas, porque ela é satanista, o que ela faz acaba defamando aquilo que é de Deus, aquilo que Deus pode fazer, porque os arrebatamentos da irmã Thalia são reais, os arrebatamentos da Thalia são reais, Deus arrebata sim ao inferno e ao céu. Tem muito canal mentiroso aí falando que é arrebatado, tem pastores usando de hipnose. O que a igreja tem que fazer? É buscar discernimento de espírito. A Bíblia diz: virão muitos falsos pastores em meu nome, e eles farão prodígios, se possível enganaria até os escolhidos. Então o povo tem que buscar discernimento de espírito. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Coisas que ela falou que Deus falava que podia, que depois ela falou que já não podia mais, né? Quando na verdade Deus não tinha mostrado nada a ela, foi coisa da Thalia e da Solange. E ali ela começou a falar. Essa missionária Nathalie começou também a falar acerca de como os casais deveriam se relacionar. Pedir desculpa, irmã Kátia, aqui, né? Pelo que... Tanto a irmã Kátia também, quanto as pessoas que vão estar ouvindo esse áudio. Pode falar. Peço desculpa, tá bom? Tanto as irmãs quanto aos irmãos. Eu falei pra ela assim, missionária, eu não consigo, né? Eu vou falar um pouco com mais cautela, né, irmão? Porque é um assunto muito íntimo. Falei assim, irmã, eu não consigo sentir prazer, né? Somente com meu esposo, a irmã entende, né? Nenhuma posição aí, então, irmã. Mas o Senhor não se agrada da mulher por cima do homem, né? O homem tem que estar por cima porque Deus fez Adão para dominar Eva, Meu Deus, né? E não Eva para dominar Adão. Só então seu esposo tem que ir por cima. Eu falei, irmã, mas meu esposo, ele tem um problema no coração. Meu esposo, ele tem problema no coração, a qual ele também não pode fazer muito esforço, né? E aí ela falou assim, então, irmã, nesse caso aí, a irmã deve orar para Deus tirar esse problema dele. Ou então, o que a irmã tem que fazer? Se ele querer que a irmã vá por cima dele, a irmã fala que não. A irmã fala que não obedeça, porque Deus não se agrada, tá? E ali eu comecei a não sentir mais prazer pelo meu esposo. Comecei a sentir medo de ter relação com ele. E às vezes ele ia dormir, eu ficava a madrugada toda assistindo a live dessa missionária. Tá vendo? Assistindo a live dela, a madrugada, eu não disse, é a live da madrugada. Enquanto isso, ela tava lá por cima do mancebo. Uma campanha de 40 dias de oração que ela fez, que eu entrei, né, nessa campanha, e peguei uma luta travada, e essa missionária começou a falar, né, que era para pegar as coisas e jogar fora, que não podia fazer a vontade do marido e desagradar a Deus, né, que se meu esposo quisesse, né, que dormisse de peça íntima, que não dormisse, que o demônio, um demônio chamado incubus e sucubus, que ela iria atacar de madrugada. Pronto, comecei a sonhar com demônios, né, e ali começou a minha luta com travada, né, meu esposo... Ela começou a sonhar com demônios justamente por isso, porque a Nathalie estava atacando a mente dela. Por isso que ela começou a sonhar com demônios. Então, existem alguns sonhos que são ataques de satanistas. A dona Nathalie, ela atribui muita coisa aos demônios. Mas muita coisa, quem estão fazendo são os satanistas. É lógico que eles estão fazendo através de poder de demônios, porque eles sozinhos eles não conseguem fazer nada. Mas muitas coisas ruins que estão acontecendo no mundo hoje é por causa dos satanistas. Ele não era um homem de ficar bebendo, não era um homem de ficar saindo, ele começou a sair, começou a beber. Satanás. Né? E eu falei pra ele, irmã, meu esposo não era... Viu? O marido dela começou a beber, parou de ir pra igreja e começou a beber. Então, a Nathalie estava querendo destruir o casamento dessa irmã. E eu nem sei no que deu, se a irmã conseguiu, se ela conseguiu depois, se o marido dela deixou de beber, se voltou a ir pra igreja com ela. Não dá pra saber. Sim, mãe, depois que eu entrei nessa sã doutrina, minha vida tá indo pra trás, tá de mal a pior, eu não vou suportar. Ela falou, irmã, é o demônio que pegou ele. Se seu esposo tá fazendo isso, é porque o diabo tá em fúria, porque você tá fazendo a vontade de Deus. Ali eu comecei a entrar em lares, comecei a orar, né, comecei a fazer as coisas tudo quanto é jeito, mas eu não consegui, irmã Kátia, sentir a presença de Deus, né? Eu li a palavra de Deus e procurava versículos de santidade, versículos que diziam o que podia e o que não podia. E ali eu comecei a ver tudo pecado. Comecei tudo a ver pecado, comecei a ver pecado. Quando eu cometia uma falha, eu ia lá e aceitava Jesus de novo. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente salvador. A ponto de toda igreja, eu comecei a passar de igreja a igreja e levantando. Tem alguém aí que quer fazer um concerto? Eu levantava minha mão. Levantava minha mão, por quê? Porque qualquer falinha, né, que eu saísse dessa sã doutrina, pra mim, já estava desviada. E ali eu comecei a ficar com medo de ir pro inferno.
comecei a largar as coisas, irmã, dentro de casa. Comecei a abrir mão de muitas coisas, não por amor a Deus, mas com medo de ir pro inferno. Parei de servir a Deus por amor, comecei a servir a Deus por medo. Parei de deixar o meu filho assistir. Não deixava meu filho brincar mais com nenhum coleguinha. Não deixava meu filho usar mais nenhum tipo de short. Peguei calça jeans do meu filho que meu esposo comprou, joguei fora. Joguei fora a camisa de time, né, que meu esposo comprou pro meu filho, né. Joguei fora sapato de personagem do meu filho. E passei a colocar no meu filho só calça. Só calça, só calça. Meu filho foi ficando sufocado e as pessoas observando. Meu esposo começou a ficar chateado dentro de casa, né? Começou a ficar chateado e as pessoas começaram a zombar de mim, né? E aí eu comecei a fazer tudo isso, né? Comecei a ficar perturbada, entrei em depressão, né? Parei de... Em todo lugar que eu ia e as pessoas me olhassem, eu já botava na cabeça que era o diabo que estava usando essas pessoas. Qualquer coisa eu repreendia, né? Parei quando meu esposo estava na sala assistindo a TV, que eu passava de costa, pela televisão, passava de costa pra televisão e repreendia, né? Tá repreendido, Satanás, sangue de Jesus tem poder. Comecei a ungir as peças íntimas do meu esposo, Meu pai eterno, né? Que a missionária aí da sã doutrina, né? Falou que pra ungir as coisas, né? Minha vida começou a virar um inferno. Eu não comecei mais a ser, não voltei mais a ser feliz, né? Nesse tempo que eu conheci essa mulher. E todas as lives dela eram uma renúncia que ela falou que Deus pedia pra ela, né? E ela falou, irmãos, vai ser o mínimo de detalhes, né? A idosa, os mínimos detalhes, a irmã vai perder a salvação. E ali, irmã, eu entrei num estado deplorável, né? Meu esposo não sentia mais prazer de ficar comigo. Eu rejeitava meu esposo com vergonha. Quando ele encostava em mim, eu não deixava ele pegar em mim. Eu ficava com vergonha dele colocar a mão em mim, ver todo aquele espelho no meu corpo. Tá vendo? Quando eu passava na rua, eu tava no ponto de ônibus, as pessoas ficavam olhando as minhas pernas, né? E eu não tinha coragem de olhar minhas pernas, né? Eu via as mulheres bonitas na casa do Senhor. Eu via as mulheres passando com seu esposo, as mulheres bonitas. E eu com a autoestima lá embaixo, né? Depois eu comecei a passar a sentir nojo, né, do meu esposo. Comecei... muitas coisas, sabe, irmã, que eu passei. Foram noites terríveis, né? Em depressão. E parei de tomar anticoncepcional, que ela falou que se tivesse tomando anticoncepcional eu tava cometendo crime, né? Porque cada vez que eu tinha relação com meu esposo, ali, né? Que a gente sabe ali, tudo aquilo que saía já era vida, né? Então que eu parasse de tomar. Não porque eu creio porque eu parei de tomar remédio, mas sim porque eu tenho problema de endometriose. Eu tenho dificuldade de engravidar, né? E eu engravidei agora tem pouco tempo, porém eu perdi meu bebê, né? Mas até então eu já tinha parado de ver a live dessa missionária. E aí foi quando eu falei, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E tava indo pra igreja, e não tinha mudança. Meu esposo parou de me acompanhar. Minha sogra é evangélica, meu esposo falou pra ela, mãe, eu não sei mais o que fazer com Jamile. Dá pra perceber que Jamile, ela não está bem. Né? Meu esposo falou pra mãe dele, que é pra minha sogra. Né? Jamile não tá bem, mãe, vamos pedir uma campanha de oração, porque ela pegou as coisas dentro de casa e jogou tudo fora. Eu não sei mais o que fazer, ela não é mais a mesma. Eu tô sentindo falta da minha esposa, ela não era assim. Não sei o que tá acontecendo, ela fica até 3, 4, 5, tem vezes que amanhece o dia no celular, acordada, mãe, não quer deitar mais, não sei o que fazer. A sogra conversou comigo, mas não entrava na minha mente. Detalhe, irmã Kátia, comecei a me afastar de Deus, né? Porque quanto mais eu orava, eu não conseguia sentir conexão com Deus. Pelo contrário, quando eu orava, em vez de eu sentir paz, eu ficava mais perturbada do que eu já era. Até que eu conheci seu canal. Glória a Deus. Né? Veio pra mim. Bom, irmãos, vai até aqui, tá? Então, o que acontece? A Nathalie, ela está atacando as pessoas que entram no canal dela, que são inscritas do canal dela e que pedem conselho para ela. Ela chegou, eu conversei com uma pessoa e fiquei sabendo que ela, até foto ela anda pedindo dos inscritos assim para fazer magia. Não dê sua foto na mão dessa mulher. Fiquei sabendo que ela pede foto, nome completo, para dizer que vai orar, que vai fazer, que vai acontecer, mas na verdade ela pega fotos e nomes das pessoas para fazer magia negra, para destruir casamentos, para colocar pessoas no vício. O que essa moça sofreu, não sei como está a vida dela. Ela precisa passar por um processo de libertação, porque agora provavelmente a Nathalie fez alguma amarração para ela. O marido dela começou a beber, não bebia, começou a beber. Então provavelmente ela fez algum tipo de amarração para esse casal. Então assim, irmãos,
Saiam desses canais, não fica procurando revelação, não fica procurando coisas sobrenaturais na internet. Busque a presença de Deus, que Deus vai fazer na hora certa, Deus vai fazer o sobrenatural que você precisa na sua vida. Busca Deus orando, jejuando, busca o Senhor se santificando, obedecendo a palavra dele. Não fica correndo atrás de profeta, porque tá cheio de falso profeta no YouTube. Tá cheio. Não são poucos, são muitos. Tá? Vou parar por aqui, porque o vídeo já ficou bastante longo. Eu queria deixar esse testemunho aí da irmã. O que essa missionária fez, ela fez essas coisas através da magia. Ela perturbou a vida dessa irmã através da magia negra, através de feitiços, através de palavras de maldição. Que os satanistas, o que sai da boca deles, a maioria das vezes, são palavras de maldição. Então, fica aí o alerta. Tomem cuidado com esses canais, até mesmo esses canais que se dizem pregadores da sã doutrina. Eu vou fazer a minha confissão. Não me lembro se eu fiz no início do vídeo, mas vou fazer agora. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso esse Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Glórias a Deus.